Olá a todos do sexto ano, nossa aula de hoje de correção dos exercícios de filosofia. Então, corrigirei alguns exercícios. Página 403. Lerei o texto com vocês. Pescando o maior peixe de todos. Certa noite, Marcos e seu filho Carlos saíram para pescar em um rio que ficava próximo à cidade onde eles moravam. Eles sempre saíam para pescar e Carlos gostava muito. Ele gostava de observar o rio, gostava do silêncio e de estar na companhia do pai. Naquela noite, contudo, Marcos estava um pouco preocupado, pois a pesca naquele rio seria liberada apenas na manhã do dia seguinte, às 6. Mas Marcos não poderia pescar na noite seguinte, pois ele faria uma viagem a trabalho, de modo que lhe restava apenas aquela noite para pescar com seu filho. Então, eles pegaram todos os instrumentos para a pesca, colocaram-nos no carro e seguiram para o rio. Como sempre, eles conversavam, baixinho, sobre muitas coisas, mas especialmente sobre os peixes que iriam pescar. Grandes, gordos, bonitos, aqueles de fazer inveja a qualquer pescador. Num certo momento, Marcos notou um leve movimento na linha de seu filho. O menino ficou atento e iniciou um movimento para fixar o anzol na boca do peixe e puxar a linha para mais próximo do barco. Quando Carlos conseguiu trazer o peixe, contou com a ajuda de seu pai para puxá-lo para dentro, pois era um peixe muito grande que pesava uns 5 quilos. Carlos ficou muito feliz, dava pulos de alegria, mas percebeu uma coisa estranha. O pai só ficava olhando para o relógio. Então, resolveu perguntar o que estava acontecendo. Marcos explicou que teriam de devolver o peixe ao rio, pois ainda eram 4 da manhã e a pesca naquele rio só seria liberada às 6, ou seja, somente dali a 2 horas. Carlos ficou chateado e falou para o pai que não precisariam devolver o peixe, pois não havia ninguém por ali vendo o que faziam. Até sugeriu que voltassem para o carro e deixassem o peixe escondido embaixo do banco. O pai explicou que sabia que ninguém estava vendo e que estavam sozinhos no rio, mas que não era porque ninguém estava vendo que eles iriam fazer a coisa errada. Ele disse ainda que, quando se faz uma coisa certa, não se faz porque tem alguém vendo ou para alguém ver. Se faz a coisa certa porque é a coisa certa que tem que ser feita e, assim, a pessoa fica em paz com a sua consciência. O menino ouviu atentamente e, decidido, pediu ao pai que o ajudasse a devolver o peixe ao rio. Marcos ficou satisfeito e orgulhoso da decisão do filho. Página 404, temos algumas questões relacionadas ao texto. Interação. Após a leitura do texto da página 403, discuta com seus colegas sobre as questões a seguir. Qual era a intenção de Carlos ao sair para pescar com o pai? Carlos conseguiu realizar o desejo dele? Então, coloquem no caderno as respostas. Vocês vão para o texto e assim tirem as respostas de lá. 2. Qual é o problema apresentado na história? O problema apresentado tem a ver com a ética, então preste atenção nisso. 3. Você julga correta a ideia de Carlos de que eles poderiam levar o peixe porque ninguém estava olhando? Explique seu posicionamento. 4. Você conhece alguma história real ou imaginária semelhante a essa? Digam sim ou não. Coloquem assim essa história. Podem até criar alguma. Dando prosseguimento. Desenvolver e aplicar. Pesquise em jornais, em revistas ou na internet um caso que mostre a ação de uma pessoa semelhante à ação de Carlos e de Marcos. Após a pesquisa, responda: qual foi o caso encontrado por você? Um caso assim parecido, semelhante a esse que a gente acabou de ler, de Carlos e de Marcos. 2. Explique qual é o problema ético apresentado nesse caso. 3. O que você faria em uma situação semelhante a essa? Então, são questões também pessoais. O problema ético aqui
tem a ver com aquela questão: eu vou fazer o que é certo só porque tem gente olhando? Quando não tiver gente olhando, eu vou fazer aquilo que é errado. Não, não é isso. O problema ético é fazer com que a gente compreenda que devemos fazer o que é correto com pessoas olhando e com pessoas não nos olhando. Essa é a grande questão. Agora a página 406. Número 1. Analise a frase. A ética, como morada humana, não é algo pronto e construído de uma só vez. Por meio dela, podemos dizer que a ética é imutável, ou ela é construída pelas pessoas com o passar do tempo. Por que você chegou a essa conclusão? A ideia aqui é dizer o seguinte: se a ética é uma coisa que nunca mudou, uma coisa imutável, ou ela foi sendo construída com o passar do tempo. Logicamente que ela foi sendo construída com o passar do tempo. As pessoas foram criando leis, foram criando normas, regras de convivência. Então pensem por aí para responder essa questão. 2. Converse com os colegas sobre o significado do texto lido e anote suas conclusões. O texto se encontra na página 405. Lerei com vocês. Desenvolver e aplicar. Leia o texto a seguir sobre ética e responda as questões. Ethos, ética em grego, designa a morada humana, significa morada humana. O ser humano separa uma parte do mundo para, moldando-a ao seu jeito, construir um abrigo protetor e permanente. A ética, como morada humana, não é algo pronto e construído de uma só vez. O ser humano está sempre tornando habitável a casa que construiu para si. Ético significa, portanto, tudo aquilo que ajuda a tornar melhor o ambiente para que seja uma morada saudável, materialmente sustentável, psicologicamente integrada e espiritualmente fecunda. Aqui, ó. Integrar, fazer parte de algo, fecundo ou fecundar, que possui a capacidade de criar, promover vida. Na ética, há o permanente e o mutável. O permanente é a necessidade do ser humano de ter uma moradia, uma maloca indígena, uma casa no campo e um apartamento na cidade. Todos estão envolvidos com a ética, porque todos buscam uma morada permanente. O mutável é o estilo com que cada grupo constrói sua morada. É sempre diferente. Rústico, colonial, moderno, de palha, de pedra. Embora diferente e mutável, o estilo está a serviço do permanente. A necessidade de ter casa. A casa, nos seus mais diferentes estilos, deverá ser habitada. Então voltamos para a página 406. Questão 2. Converse com os colegas sobre o significado do texto lido e anote suas conclusões. Aqui é para falar sobre como a ética é uma questão interna ao ser humano que vai sendo construída e vai se desenvolvendo ao longo do tempo, um passo de cada vez. Então, uma questão mesmo interna aos seres humanos e é a arte do bem viver. Por fim, página 407. Desenvolver e aplicar. Após ter lido e pesquisado sobre ética e ter discutido com o professor e com os colegas sobre esse tema, escreva com suas palavras o que você compreende por ética. Crie o seu conceito de ética e explique o que ele tem a ver com você. Então a ideia é para falar o que é ética e também dizer o que essa ética se relaciona com vocês mesmos, ou seja, quais atitudes que vocês conseguem visualizar em vocês que são atitudes éticas. Enfim, bom gente, espero que tenha ficado claro. Até o próximo vídeo.